Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo bíblico e teológico e o tema é bastante interessante, a ordenação feminina. Ou seja, a mulher pode ser pastora ou não? Será que essa função na Bíblia é apenas dada ao homem? Será que ser contra não é uma espécie de machismo? Será que essa não é uma questão apenas cultural? Em pleno século XXI, onde tantas mulheres são líderes políticas, líderes de países. Será mesmo que a Bíblia censura a ordenação feminina? Será que homens e mulheres também não são iguais nesse aspecto? Será que ser contra ou ser a favor não são meras interpretações? Mas afinal, a Bíblia é contra ou a favor da ordenação feminina? A mulher pode ou não pode ser pastora? Antes de ouvir as respostas para todas estas perguntas, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E vamos para o vídeo. E aí, pessoal, a mulher pode ou não pode ser pastora? A Bíblia é contra ou a favor da ordenação feminina? Vou tratar esse assunto em 3 partes. Primeiro, quero mostrar os argumentos dos que são contra. Depois eu vou mostrar o pensamento e os argumentos dos que são a favor. E na terceira etapa farei uma consideração. Vejamos os argumentos dos que são contra. Primeiro, não há base bíblica e nem muito menos exemplos de pastoras na Bíblia. Segundo, quando Jesus organizou o colégio apostólico, ele escolheu apenas homens. Terceiro, até na escolha de diáconos foram apenas homens. As igrejas da Ásia Menor, citadas em Apocalipse 2 e 3, são mencionados apenas pastores. O Novo Testamento, embora mostre de forma muito clara a importância das mulheres no ministério de Cristo, a Bíblia diz que Deus escolheu apenas homens para a liderança eclesiástica. Um outro argumento, a liderança masculina está baseada na criação. A mulher foi criada para ser a disjuntora e não para ter autoridade sobre o homem. A ordem estabelecida mostra o seguinte: Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Vale ressaltar que essa ideia de mulher na liderança eclesiástica é uma prática relativamente recente. Jesus manteve a ideia de homens na liderança, ou seja, ele nada alterou. 1 Coríntios 14, 34 e 35, 1 Timóteo 2, de 11 a 14, esses textos dizem que a mulher deve aprender em silêncio, a mulher não pode falar na igreja. Esses textos, obviamente, são usados, para defender de que a mulher não pode ser pastora, de modo que, segundo a interpretação dada por esses que são contra, é de que o texto não permite que a mulher fale em público com autoridade pastoral. Agora vejamos os argumentos dos que são a favor. Os que são a favor usam o seguinte argumento. Primeiro, Gálatas 3:28 diz que em Cristo não há distinção entre homem e mulher, entre escravo e senhor, não há distinção étnica, social, profissional e etc. Homem e mulher são iguais. Também está escrito em 1 Pedro 2, versículos 5 e 9, que o sacerdócio hoje é universal. Um outro argumento usado é de que o primeiro ide de Jesus foi dado a uma mulher. E isso está escrito em João 20, versículo 17 e 18. Inclusive, eu vou ler o texto para você. Olha o que diz o texto. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Então, esse texto mostra que Maria foi a primeira missionária da história bíblica. Um outro argumento é histórico. Febe, aquela mulher citada em Romanos 16, de acordo com um dos pais da igreja, o Teodoreto de Sírio, do IV século, ele diz que ela era uma pregadora itinerante, inclusive conhecida entre os gregos e romanos. O dom de profecia é dado a homens e mulheres, de acordo com Joel 2, 28 e 29. Um outro argumento é de que a atividade pastoral é um dom e é Jesus quem chama para o ministério pastoral. Portanto, se há evidências objetivas da chamada pastoral numa mulher, isso significa dizer que ela recebeu o dom para ser pastora. Um outro argumento bastante interessante é o seguinte: a mulher pode profetizar pelo Espírito Santo, mas não pode falar a palavra de Deus para os homens? De acordo com Efésios 4:11, 5 são os dons ministeriais dados por Jesus à igreja. Veja quais são:
Efésios 4 e o versículo 11. Está escrito: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Veja bem, nós temos aqui 2 dons ministeriais que são voltados para a evangelização, evangelistas e apóstolos. Quem são os apóstolos odiernos ou atuais? São os missionários. E todas as igrejas concordam que mulher pode ser missionária. Então, ela pode ser missionária, mas não pode ser pastora? Um outro argumento bastante interessante é o seguinte: qual é a função pastoral? É pregar, ensinar, cuidar de pessoas. Então, se a mulher pode pregar, ensinar, cuidar de pessoas, qual é o problema dela ser pastora? Os textos de 1 Coríntios 14, 1 Timóteo 2, de 11 a 14, que são usados pelos que são contra para defender a ideia de que a mulher não pode ser pastora, por aqueles que são a favor, dizem que esses textos tratam questões pontuais, cultural e circunstanciais. Quando Deus criou o homem e a mulher, ambos foram criados à sua imagem. E a ambos Deus disse: domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre os animais do campo. A Bíblia fala de excelentes mulheres que exerceram um papel de liderança, como Débora, juíza no Antigo Testamento, profetisas como Uda e a esposa do profeta Isaías, e tantas outras mulheres no Novo Testamento que serviram na igreja. Apesar de não haver exemplo de pastoras na Bíblia, a Bíblia também não diz que é errado. Um outro argumento é de que há mulheres pastoras que desempenham ministérios prolíficos e abençoados. Por fim, um outro argumento, segundo os que são a favor, é o seguinte: o que deve ser considerado, se ordena ou não mulheres a pastoras, é a cultura. De modo que há culturas que não permitem, de fato, mulheres exercendo liderança sobre o homem. Então, nessas culturas, mulheres não devem ser ordenadas para evitar barreiras na pregação do evangelho. Portanto, você ouviu e você observou os argumentos dos que são contra e os argumentos dos que são a favor. E você agora tem a plena liberdade de analisar os argumentos dos dois grupos e, à luz da Bíblia, chegar à conclusão ou discernir quais argumentos são mais coerentes. Eu já cheguei a uma conclusão. Apesar dos argumentos dos que são contra serem bastante sólidos e consideráveis, eu entendo que os argumentos dos que são a favor são mais coerentes e lógicos. Portanto, eu sou a favor, sim, do ministério pastoral feminino. Mas você pode ter uma opinião diferente. Inclusive, aproveite para deixar o seu comentário, manifestar a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.